As tecnologias têm transformado a forma como as pessoas realizam tarefas do dia a dia. Com poucos toques na tela, é possível pedir comida, chamar um transporte e resolver diversas demandas. E essa transformação também chegou no judiciário. Hoje, serviços da Justiça já podem ser acessados de qualquer lugar. Um aplicativo que une os principais serviços do Judiciário na palma da mão. O SuperApp conecta cidadãos, advogados, magistrados e servidores aos serviços oferecidos pela Justiça. Ela é uma tecnologia que traz o Judiciário para a mão do cidadão. Ele consegue acessar não só o processo do qual ele é parte, mas também outros serviços que o cidadão precisa do judiciário, por exemplo, com o alvará de folha corrida, ou a autorização de viagem, todos esses serviços do judiciário, eles passam a estar dentro do celular e com acesso muito rápido e muito facilitado para o cidadão. Mas no primeiro momento que tu quer uma informação imediata, tu consegue acessar, ele é bastante intuitivo. Tu tem o ingresso, tem uma série de opções no SuperApp, então ele consegue ser uma forma de o cidadão acessar informações sem ter uma mediação necessariamente de um servidor, de um ser humano. Uma navegação intuitiva e organizada conforme o perfil de cada usuário, o aplicativo pode ser baixado gratuitamente nas versões disponíveis para Android e iOS, além da opção para desktop no portal do TJRS. O que é interessante é que esse aplicativo, como a pessoa faz o seu login pelo Gov, a gente acaba sabendo quem é a pessoa que está ali. É magistrado, é servidor, é o jurisdicionado, e conforme o perfil vão mudar as funcionalidades e as possibilidades das ações ali disponíveis para o usuário. Por exemplo, se um advogado se loga e ele está na nossa base de advogados aqui do EPROC, o SuperApp está integrado, ele vai identificar que é um advogado e vai oferecer aqueles serviços que são mais aptos ao trabalho do advogado. Da mesma forma, o servidor do judiciário, o magistrado, vai se logar, vai receber, por exemplo, um aplicativo que é o Minha Aposentadoria, que tem a projeção de aposentadoria. O cidadão, quando se logar, o cidadão comum da sociedade, ele vai se logar e ele vai buscar ali serviços específicos como a autorização de viagens que nós estamos lançando. Então, o aplicativo ele se molda conforme o perfil da pessoa que está utilizando. Eu tenho o Explica IT, que é uma ferramenta para linguagem simples. Então, essa é uma ferramenta onde eu posso colocar... Isso é uma ferramenta para o cidadão. Então, o cidadão recebe uma sentença, tem o texto jurídico, né, que às vezes não é de fácil compreensão para todas as pessoas. Ele pode anexar esse texto e colocar a IA que vai traduzir para ele. Olha, você tem que se apresentar, você vai pagar, você vai receber, o que vai acontecer no processo é isso, numa linguagem simples e direta. Então, você pergunta para ele, o que significa concluso? Ele te explica ali, significa que está com o magistrado para apreciação do que foi pedido. Você pergunta, o que significa uma liminar, alguma coisa assim. Ele vai ali e te explica da forma mais simples para que o cidadão, né, consiga ter o acesso a essa informação sem precisar, mesmo tendo advogado, ele pode se orientar ali, entre aspas, sobre o que está acontecendo no processo dele e buscar o colega que está atuando para maiores encaminhamentos. Tem, por exemplo, ali uma parte para a pessoa consultar se tem precatórios. A precatório é aquele dinheiro que o Estado deve, tem que ser pago ali. Então, a pessoa que tem um dinheiro para receber, que não sabe como é que está, até pensando nos golpes que estão acontecendo ali é um lugar que a gente pode ver, olha, eu tenho para receber lá tantos mil e está ali o valor. Quando veio o lançamento, fiz questão então de já fazer o meu cadastro ali, ativar mediante o acesso do GovBR para, como servidor do Judiciário, ter noção do que se trata o SuperApp. Naquele momento já fiz o uso para ver a minha carteira funcional. Tá? Ele tem bastante utilidade, sobretudo na emissão de certidões, então quando for comprar algum imóvel, quando tiver que trazer as certidões aqui de antecedentes, alvarás, a gente já ter o acesso diretamente na palma da mão, agilizando o fornecimento dessas informações. O SuperApp integra a plataforma Multiagentes Gaia, que apresenta uma série de soluções. Entre elas estão as tecnologias que facilitam o trabalho de advogados e servidores, como a Gaia Petição Inicial. O advogado,
quando ele vai distribuir uma petição inicial, quando ele vai começar um processo novo, tem uma etapa meio burocrática. Quando o processo era físico, era mais fácil para o advogado, porque ele imprimia lá a sua petição, entregava no foro e estava tudo resolvido. Tudo o resto era com a gente. Quando veio a lei do processo eletrônico, quando veio o EPROC, o advogado ficou responsável por fazer um monte de preenchimento, assim como a gente faz aquele preenchimento no imposto de renda lá, que tem que ir preenchendo dados, valores, etc. Isso acontece na petição inicial, tem que preencher o nome das partes, CPF, se tem urgência, se não tem um monte de dados para preencher. E o dado mais complicado para o advogado é a escolha do que a gente chama de assunto processual. Essa ferramenta de IA, ela ajuda. A IA já lê a petição inicial e sugere para o advogado, olha, provavelmente nesse teu processo o assunto é esse. Quer colocar? Coloca. O advogado não é obrigado a acolher. Ele evita que o advogado cometa algum erro na hora do preenchimento de todos os requisitos para o ingresso de uma ação. Isso acaba facilitando também o trabalho do Poder Judiciário, porque o processo, quando ingressa, ele já ingressa de forma correta, evitando algum retrabalho, algum pedido para que seja corrigido algum documento, alguma informação que tenha no processo. Então, na verdade, isso é algo que facilita em muito o trabalho do advogado, mas, ao mesmo tempo, facilita também o trabalho do Poder Judiciário, porque o processo já inicia de uma forma correta e também é relevante para o jurisdicionado, porque toda aquela etapa inicial de correção de erros do processo é eliminada. Então, a gente tem um ganho de tempo bastante significativo. Com a inteligência artificial, o preenchimento dos campos passou a ser automático. Basta inserir o documento no sistema e em cerca de 20 segundos as informações são extraídas e registradas, substituindo uma etapa que antes era feita manualmente. Eu participei do projeto, né? Então, me orgulha muito ter participado dessa iniciativa no tribunal, que começou para resolver aquele problema relacionado às tabelas de classificação de assuntos do CNJ. Né? Então, só que desde o começo, nós indagávamos, né? Mas é uma IA que faz isso, a IA consegue ir mais além, consegue evoluir no projeto, por que não puxar e extrair todos os dados, né? Porque, querendo ou não, o advogado atuava como distribuidor do fórum, porque cadastrava, lançava o endereço, cadastrava as partes, gerava as custas lá no final, então fazia todo esse processo. Então, pouco a pouco, foi eliminando, né, essa questão do advogado atuar como distribuidor dentro do fórum. Então, agora, os assuntos já estavam na primeira etapa do projeto, já foram contemplados, e numa segunda etapa do projeto entrou a classificação completa da inicial. Agora também com a possibilidade de alterar os endereços já pré-cadastrados por meio da ferramenta ali. Outra solução voltada para a advocacia é uma tecnologia que permite o cadastramento de endereços das partes envolvidas em um processo. A IA foi apresentada recentemente em um evento promovido pelo TJRS em parceria com a OAB-RS. Para facilitar o trabalho da advocacia. Um pleito da OAB, a partir da nossa Comissão de Tecnologia da Informação, que foi levado ao Tribunal de Justiça e hoje é entregue para a advocacia, facilitando a distribuição de petições, o cadastramento das respectivas petições iniciais. Então, o cadastramento de endereços, o advogado pode, diretamente no EPROC, em vez de fazer uma petição, colocando lá em texto o endereço de uma parte que ele quer informar o Poder Judiciário, ele tem agora a opção de ir lá diretamente no formulário de petição e fazer esse cadastramento direto na base do EPROC. Isso torna muito mais rápido para o advogado e muito mais objetivo, e também para o lado de dentro torna desnecessário a análise, né, por um servidor que vai lá copiar aquele dado, colar e colocar dentro do cadastro. Então, é uma agilidade no fluxo em relação a isso. Além de auxiliar na aceleração da tramitação do processo, a tecnologia permite marcar endereços como favoritos, facilitando futuras comunicações no processo eletrônico. Sim, isso era um problema, né, que nós tínhamos antigamente, para cadastrar os endereços de uma parte que já tinha sido distribuída uma ação. Por exemplo, na hora ali de fazer o cadastro da petição, agora com a IA, por meio da Gaia, ela já capta todos os dados, só que se o endereço da inicial tiver diferente, agora eu consigo colocar um novo endereço ali dentro também. Isso não era permitido, né, antigamente, que pegava o endereço do cadastro por meio do CPF. Então já ficava aquele pré-cadastro da parte. E agora também é possível fazer o cadastro do endereço da parte, né? Quando o processo já está em curso também.
A Gaia Ligeira Smart é mais uma ferramenta desenvolvida para advogados e defensores públicos. A tecnologia funciona como um atendente virtual disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ela esclarece dúvidas e orienta os usuários de forma rápida, prática e segura. É semelhante muito àqueles chats que nós temos naqueles sites para conversar com um atendente virtual, né? Então tem alguma dúvida sobre como ingressar com um processo, como acessar, como distribuir uma ação, alguma dificuldade para a utilização do EPROC, tem um assistente virtual que a qualquer momento tu consegue ingressar e tirar as tuas dúvidas. Então, tu não fica vinculado a um horário de expediente e é bastante bem alimentado este assistente com as maiores dúvidas, né, e as mais frequentes, ele já tem isso na base de conhecimento dele, consegue responder em linguagem natural, ele conversa contigo no ambiente de chat textual, né? Linguagem natural. Então, hoje, em vez de ligar no telefone na central de atendimento, que há um volume muito grande de chamadas, eventualmente pode estar até congestionado, o advogado pode, por meio do chatbot com inteligência artificial, tirar suas dúvidas sobre o cadastramento de processos, sobre logins e senhas, sobre peticionamento inicial. Então, ali vai ter toda a base de conhecimento, que é a mesma base de conhecimento que o humano usa para o atendimento. Também, por meio da inteligência artificial, o advogado pode fazer o seu autoatendimento. É a tecnologia a serviço da justiça, tornando processos mais ágeis e eficientes, sem substituir aquilo que faz a diferença, o olhar humano em cada decisão. Então nós temos essa possibilidade de trabalhar com ferramentas nossas, com controle nosso, com uma TI que é muito boa, nossa TI é muito boa, é referência nacional, então a nossa ideia é sempre estar acompanhando a evolução dessa tecnologia, tanto ao nível do usuário interno, quanto justamente prestando apresentando boas ferramentas para o usuário externo. Aí digo, profissional e principalmente o nosso cidadão. Todas essas tecnologias elas só vêm agregar para que o trabalho seja mais rápido e mais qualificado, propiciando que a prestação jurisdicional para o cidadão seja mais eficiente. A Comissão de Gestão de Crise do TJRS realizou uma reunião para tratar da minuta da resolução que institui o plano de contingência do Poder Judiciário Gaúcho. O objetivo é preparar ações preventivas diante de possíveis efeitos do fenômeno El Niño entre 2026 e 2027 no TJRS e nas comarcas do interior. A comissão é presidida pela segunda vice-presidente do Tribunal, desembargadora Rosane Bordache, e reuniu setores estratégicos da administração. A administração do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul recebeu as futuras desembargadoras Cláudia Lima Marques e Heloísa Helena Zigliotto, indicadas pelo governador Eduardo Leite pelo 5º Constitucional. Cláudia Lima Marques, indicada pela OAB-RS, é professora e referência na área do direito. Já Heloísa Helena Zigliotto, indicada pelo Ministério Público, é procuradora de Justiça com 36 anos de atuação no MP. A posse das novas integrantes do TJRS ocorrerá em 13 de julho no auditório do Foro Central 2.